Nós estamos com mais uma vez o nosso podcast Encontros do Centro Simone de Beauvoir e desta vez nós vamos entrevistar a nossa convidada para esse podcast, que é a Clarissa Garcia, que vai falar um pouquinho sobre a participação dela no livro Perspectiva Existencialista. O Centro Simone de Beauvoir é um espaço de formação e de prática em psicologia existencialista nas áreas de clínica e social. Nós estamos com um projeto novo do Centro Simone de Beauvoir, que é o projeto Perspectiva Existencialista, que é uma forma de termos uma vivência nessa área da psicologia e filosofia. Como é que funciona? Serão 3 livros esse ano, mais alguns cursos nas temáticas dos livros e outros cursos online. O livro é físico, você recebe na sua casa. E também nós teremos entrevistas com os autores dos livros. Para iniciar o nosso primeiro livro, Perspectiva Existencialista Biografias, a participação que nós tivemos das autoras, a Celina Lucas dos Santos, Alexandra Mariano Coelho, Clarissa Garcia, que está aqui conosco, e eu, Ismael Ferreira, que sou organizador e também autor. Os temas que nós vamos ter neste livro, Perspectiva Existencialista, o primeiro, que é escrito pela Celina Lucas dos Santos, A Vida de Judy Garland, compreendendo o seu projeto de ser, e fala sobre a atriz, cantora e atriz da década de ouro de Hollywood, que é a protagonista do Mágico de Oz. Nós também temos o texto, o capítulo da Alexandra Mariano Coelho, que escreveu, fez uma reflexão em relação à personagem Ellen do filme O Mínimo para Viver. O capítulo dela chama-se O Mínimo para Viver, uma reflexão sobre a anorexia nervosa à luz da psicologia existencialista. E também nós temos um capítulo que foi escrito pela Clarissa Garcia, que é a nossa convidada de hoje, As Lentes Corretoras da Arte, Imaginação e Complicação Psicológica na Biografia de Vincent van Gogh, que ela vai trazer um pouquinho do que ela fez neste capítulo na nossa entrevista de hoje. E também escreveu um capítulo Em Nome do Pai, o caminho psicológico de Pierre Rivière, assassino que chocou a França do século XIX. Bom, esse livro vai sair pelo Centro Simone de Beauvoir em parceria com a editora Filos. Vai fazer parte de uma série de 3 livros este ano e esperamos repetir no próximo ano com outros livros. Então, a minha convidada de hoje, Clarissa Garcia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que ela escreveu nesse primeiro volume do livro Perspectiva Existencialista. Clarissa Garcia, um prazer poder conversar contigo. Espero que você esteja muito bem por aí e que esse papo seja um papo bastante agradável para você. Eu queria que inicialmente você falasse um pouquinho de você, Clarissa. Falasse um pouquinho do que você anda fazendo, do que você já fez, né? Como é que atua na psicologia, para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Eu gostaria de agradecer o convite, a parceria também, para fazer parte desse livro, né, que está sendo lançado pelo Centro Simone de Beauvoir, e que também já vem de outra parceria, que foi a sua orientação para o meu TCC, que acabou virando esse capítulo, né? Então, é uma dupla parceria. E eu estou na outra ponta do país, mais na parte de cima, né? Você está aí embaixo, eu estou aqui na parte de cima. Eu sou do Ceará, estou aqui em Fortaleza. E... Mais perto do sol aí, né? Mais perto do calor aqui. Então, minha formação como psicóloga, né? Eu sou psicóloga clínica, formada pela Universidade de Fortaleza, e tenho formação em Gestalt terapia, né? Que, na verdade, o curso é ministrado pelo professor Jorge Boris e a professora Ana Karine Mello, que são Gestalt terapeutas, e o professor Jorge, que estuda Sartre também, né? Então, o curso ele tem uma base bem forte fenomenológica existencial, né? Então, ele coloca como uma psicoterapia fenomenológica existencial com enfoque em Gestalt terapia. E aí, essa que é a minha formação clínica, né? E também foi através do professor Jorge Boris que eu tive os primeiros contatos assim, com Sartre aqui, né?
ainda na época de estudante da graduação, como iniciação científica, né, como pesquisadora. Ele começou a organizar uns grupos de estudo, né, assim, lendo algumas coisas do Ser e o Nada. E aí depois, quando eu me formei, eu fui fazer mestrado também na Unifor. E aí tinha uma disciplina só sobre Sartre, né, que o professor Jorge também dava. Então foi um contato mais próximo, que aí também tiveram outros textos, né, assim, além do grupo de estudo que foi mais focado no Ser e o Nada, no mestrado era um olhar mais amplo, né, então a gente viu questão de método, né, que é bem mais estruturado, assim, né, para pensar a clínica e tudo. E aí teve um hiato, assim, com o meu contato com Sartre, que aí eu acabei o mestrado. Meu mestrado não foi em existencialismo, né, meu mestrado foi em psicopatologia fenomenológica. E aí dei uma pausa no Sartre por um tempo e eu me mudei para Florianópolis em 2018, perdão. E comecei a ter contato com a professora Daniela Schneider, que foi da minha banca do mestrado e com quem eu entrei em contato quando eu cheguei aí em Florianópolis. Então, e aí desde então eu fui muito bem acolhida pelos existencialistas aí quer dizer, daí não, né? Perdão. De Florianópolis, você está em Criciúma. É Criciúma? Sim, sim. Um pouquinho mais ao sul ainda, mais embaixo. Então, através do contato com a professora Daniela, eu soube da especialização da Unisul, né? Especialização em Psicologia Clínica Sartriana. E aí foi onde, de fato, eu aprofundei mais e que, no final, o TCC resultou esse capítulo de livro, né? Que a gente vai conversar hoje um pouco sobre ele. E meu desejo é continuar estudando, né? Não parar por aí, porque foi um bom encontro. Muito bem. Bom, você então vem, né, dessa relação, um grande parceiro, né, da psicologia existencialista, que é o Boris. Já fizemos live com ele no Instagram, já fizemos outros podcasts que vão sair aí com participação dele. Um grande parceiro. E que ele sempre teve, né, essa relação com o Sartre, essa aproximação como gestalterapeuta, mas sempre fez essa aproximação com o Sartre. Eu tive o prazer de conhecê-lo no primeiro colóquio sobre Sartre, o primeiro colóquio internacional sobre Sartre, que foi em Florianópolis, antes da pandemia, e que lá eu conheci uma fala muito legal, muito bacana sobre a questão do luto, né? Sim. Fala em relação a isso. Grande Boris. E aí você fez, então, toda uma trajetória, né? A partir desse encontro inicial com o Sartre, a partir por isso, mas você fez, então, a especialização e aprofundou seus conhecimentos em relação ao Jean-Paul Sartre. Bacana, muito interessante. O seu trabalho, né, que resultou nesse capítulo do livro, você resolve, então, fazer uma reflexão, uma leitura, né, da biografia do Van Gogh a partir de elementos da filosofia da psicologia existencialista. Aí a minha outra pergunta para você, que eu acho que nos ajuda a pensar um pouquinho melhor essa tua organização, por que Vincent Van Gogh? O que ele chamou a atenção? Como é que foi esse encontro agora com o Vincent Van Gogh? Na verdade, assim, o interesse por ele, né, pelo Van Gogh em si, já vem anterior à especialização, né, e a possibilidade de fazer esse trabalho, assim. Eu sempre me interessei, e aí, quando eu estava ainda na especialização, eu adquiri a biografia dele, na qual eu baseio esse capítulo, né, que é uma biografia bastante completa, né, inclusive validada pelo museu, né, Van Gogh, lá na Holanda, e eu acho que isso também dá um peso maior, né, por isso que eu escolhi ela e não outra, né, ou não um filme para basear o texto, porque tem esse selo, né, de qualidade, assim, que a gente
atribui mais valor, né? Mais confiabilidade, assim. E aí eu estava lendo, eu sempre me interessei por ele, acho que por conta de tudo que chama a atenção nele, assim, né? Ele é muito popular, tanto pelas obras, mas acho que principalmente pela história dele, né? Assim, pela personalidade dele e todas as turbulências que aconteceram na vida dele, né? O próprio episódio que eu acho que é o mais conhecido, assim, né? Que é onde ele corta a própria orelha. E isso sempre teve muita repercussão, né? Assim, e a biografia dele sempre foi muito cheia de misticismo, assim, né? E aí as pessoas que estudavam assim, tentam traçar algum tipo de diagnóstico, o que que ele teria, o que que ele não teria, né? Assim, apesar de que nesse capítulo a nossa pretensão não é essa, né? Assim, ninguém vai mexer com um diagnóstico, né? Mas então sempre tive interesse nele, né? E aí no final da formação, da especialização, como tinha que escrever um TCC, uma das disciplinas que eu mais me identifiquei, assim, talvez até pelo meu trabalho na clínica, foi justamente a parte de psicopatologia e da própria clínica existencialista mesmo, assim, né? A aplicação na clínica do método e tudo. E nessa disciplina eu tive que apresentar um trabalho e li um texto que era um estudo de caso, né? E que esse estudo de caso me levou ao texto da Lara Fuch sobre a questão do imaginário, né? Então eu acabei me interessando e percebi que dava para fazer uma conversa bacana aí, né? Com Van Gogh, né? Com a questão da biografia dele, que a princípio eu tinha pensado em traçar, né, todo esse processo de adoecimento dele, mas isso daí é brincadeira para dissertação ou tese, e acabou que a gente, eu e você, né, a gente conversou e deu um contorno aí mais voltado para a questão do imaginário, né, que é algo bastante presente, assim, na biografia mesmo, né, não foi nem, assim, foi uma escolha nossa, né, de pegar esse conceito, mas muito conduzida pela própria escrita dos autores da biografia, porque é algo que fica muito marcado, né, porque eles ressaltam várias vezes a importância da imaginação na vida dele, né, não só a imaginação que ele, a dele, assim, de pintar os quadros, né, assim, pensar as próprias imagens, né, as imagens autorais, vamos dizer assim, mas também na imaginação que ele recorria quando ele lia os livros que ele gostava, quando ele colecionava as imagens que ele gostava, né, então o caminho pelo imaginário, né, assim, o passeio que ele faz pelo imaginário sempre foi muito presente e bastante destacado, né, então acho que as coisas foram casando, né? Foram encaixando, foi fazendo sentido e aí acabou resultando nesse texto que para mim foi muito gratificante de escrever, assim, foi muito prazeroso de estudar e produzir. Bem, As Lentes Corretoras da Arte, Imaginação e Complicação Psicológica na Biografia de Vincent van Gogh. Interessante, né? Você coloca essa questão do quanto que você já tinha um interesse em Van Gogh, já tinha feito a leitura da biografia. O personagem Van Gogh já era alguém que me interessava, né? E Van Gogh é muito conhecido, como você destacou, né? Claro, pelas suas obras, pela genialidade enquanto um pintor, mas também enquanto desenhista, né? Mas também pelo episódio do cortar a orelha, né? Então, isso marca, de certo modo, não deveria ser conhecido tanto por isso, mas por tantas outras coisas, né? Mas isso marca bastante a vida dele no sentido de como ele é conhecido. Quem é o Van Gogh, aquele pintor que cortou a orelha, as pessoas já sabem quem é. Então, sim, tem esse episódio. Só que esse episódio, na verdade, mostra, né, a fragilidade de Vincent van Gogh enquanto condição psicológica, porque você fala um pouquinho da complicação psicológica, né? Você coloca, você não é a grande exploração do seu texto, até porque teria que, né, formular uma hipótese diagnóstica, uma compreensão. Claro que, como você falou, a gente
teria que escrever bem mais. Não foi a intenção. Mas fala para a gente um pouquinho sobre o Van Gogh e as suas complicações, porque ele tem questões... Ele tem questões familiares bastante delicadas, e ele tem questões, assim, a própria existência, né, os dilemas dele. E isso vão resultar em situações psicológicas das quais ele sofre bastante, chega a ser internado e tudo mais. Uhum. A história dele é bastante complexa, assim, né? E aí vai bem do que a gente pretende trabalhar quando se fala de biografia na perspectiva sartreana, né? Assim, que é compreender esse indivíduo na sua totalidade, né? Assim, e em totalização, né? Ou seja, não é restringir ele a um evento, né? Ou apenas a algum aspecto da vida, mas entender como que ele se complica, né? Claro que a gente não escreveu sobre isso, mas ao ler a biografia, você vai entendendo como ele vai, né? Como é o processo dele. Desde criança, né? Assim, ele sempre teve uma personalidade mais introvertida, né? Assim, mais dado ao isolamento, ao trabalho assim, individual. Então, a família dele era uma família bastante conservadora. O pai dele era pastor da igreja holandesa, da igreja protestante, e a mãe dele vivia para cuidar dos filhos e da casa, né? Assim, mas era uma família bastante preocupada, né, com a imagem social, né, em como se apresentar, com quem se relacionar. E isso tudo isolou um pouco, né? Não só o Van Gogh, né, o Vincent, mas todos os irmãos dele. Eu acho que ele tem, são 5, acho que são 6 irmãos com ele, e ele, né, tem mais algo, tem acho que as irmãs e o Theo, que é o irmão mais conhecido dele, por conta de todo, né, assim, a parceria, e eu acho que todo o apoio que ele deu ao longo da vida do Van Gogh foi, acho que, fundamental, assim, para sustentar um pouco a existência dele. E então, assim, os pais dele, né, sempre restringiram muito. A vida deles era dentro de casa, né? E até na biografia os autores falam assim, que todas as paixões, todos os excessos eram bastante aparados, né? Então, emoção de mais ou emoção de menos não podia, né? Tinha que ser sempre aquela coisa muito muito quadradinha, muito arrumadinha, assim, porque eles tinham uma certa notoriedade, né, dentro da comunidade. Então, a vida do Van Gogh foi sempre muito assim, né? E então, desde pequeno, ele já dava esses indícios de não conseguir se encaixar muito bem, né? Eles descrevem que ele era uma criança bastante solitária, né? Assim, mas também bastante difícil. Essas são algumas palavras da biografia, né? Que a família, na época, as famílias tinham essa tradição de uma pessoa era narradora da história da família, então ela fazia registros, né, sobre os membros daquela família, os acontecimentos, enfim. Então, o Van Gogh, desde criança, era descrito como uma pessoa difícil, né, assim, mais isolada, impaciente, irritado, né? Então, sempre essa personalidade, né, sempre teve lá, né? A dificuldade dele, então, era se encaixar primeiro na família, né? Que foi a primeira dificuldade dele, que era se encaixar na família, que ele não conseguia, né? Porque eu acho que o grande desejo do Van Gogh era ser aceito, e aí isso vai ser aceito tanto pela família quanto enquanto artista, né? No trabalho dele. E aí, ao longo da vida dele, vão tendo os percalços dessa necessidade de se encaixar e de ser reconhecido, né? Assim, então, ele vai para uma escola que é para um internato, assim, porque os pais dele dizem, não tem condição de lidar com essa criança, vamos mandar para um internato aqui na cidadezinha vizinha. Só que ele não se adapta, né? E aí, aos 16 anos, ele sai, ele volta a pé para casa. Ele diz, não vou mais estudar, ele sai da escola a pé até a casa dele. E aí os pais, sem saber muito o que fazer, conversam com um tio que consegue um emprego para ele em uma galeria de arte.
né, lá em Haia, que era um centro bastante importante, né, na Holanda, na época do Van Gogh. E aí é onde ele tem o primeiro contato com a arte, né, porque até então ele tinha uma habilidade de desenho, muito também ensinada, né, e aprimorada pela mãe dele, mas a arte em si, né, assim, os grandes artistas, as obras de artes, os quadros, ele não se interessava muito. Mas então, quando ele começa a trabalhar nessa galeria, né, vendendo e comercializando, que não eram nem os quadros ainda, eram reproduções desses quadros, né, como se fossem imagens, como se fosse reproduzida, né, e não era impressa, porque acho que não eram muitas, mas eram reproduções dessas imagens, que aí foi o primeiro contato dele com a arte, propriamente dita, né. E aí, como tudo que ele fazia na vida dele, ele estuda obsessivamente, né? Então ele começa a estudar os movimentos artísticos, quem são os pintores, e aí ele começa a conversar com os compradores que iam até lá, né? Assim, e de maneira bastante enfática, tanto que isso, mais uma vez, dá problema para ele, porque os compradores diziam, não dá para conversar com esse rapaz, né? Porque ele era muito incisivo, assim. Era como se cada conversa, os autores na biografia falam muito isso, assim, era como se cada conversa com ele fosse quase matar ou morrer, sabe? Assim, ele ia até as últimas consequências, numa intensidade que muitas vezes afastava as pessoas dele, né? Na maioria das vezes afastava as pessoas dele, assim. Então, é como se a gente fosse olhar a biografia dele, né? E aí, aproveitando que a gente está falando de arte, é como se a gente fosse pintando um quadro, assim. Então, a gente vê que na infância ele já tem uma personalidade mais retraída, né? Assim, uma dificuldade de se encaixar, de pertencer, de agradar, assim, ele tenta, né? Mais do que tudo, eu acho, agradar os pais. E aí a gente vê que isso se estende para adolescência e aí começo da vida adulta, né? Porque ele é sempre muito inquieto, né? Então ele pensou em ser pastor da igreja, como o pai dele era, né? Ele pensou em ser professor de escola, né? Então ele sempre estava nesse movimento de tinha uma empreitada nova e ele ia com todas as forças que ele tinha, né? Assim, em uma intensidade absurda. E quando não dava também, aí ele ia para um episódio depressivo, né? Assim, então, era sempre essa gangorra que a gente vê desde a infância. Na infância, eu acho que ele era mais para retraído, assim, mas na vida jovem adulto, era sempre essa gangorra, assim, entre uma excitação, né, assim, demasiada, né, até os episódios de depressão e de autopunição, de culpa, né, assim, que ele tinha repetidas vezes. Então era sempre esse movimento de muita animação e queda, né, porque às vezes os projetos que ele pensava não eram viáveis, né, mas ele acreditava que eram, e ele ia atrás disso, custe o que custasse, né, então a maioria das vezes não deu certo. E aí ele vai cada vez mais, né? Assim, como tem no texto, né? Assim, desse capítulo de livro. É uma tragédia anunciada, na verdade, né? Assim, a família, né? Os irmãos, nas trocas de carta a gente vê os irmãos e os pais vão acompanhando gradativamente essa dissociação dele, né? Assim, cada vez mais ele vai se distanciando e se voltando para a vida imaginária, ficando mais retraído, né? Assim, e perde até o traquejo social. As pessoas dizem muito isso, assim, né? Que ele não conseguia mais se relacionar. Ele sempre ficou tão voltado para ele, né? Assim, para as coisas dele, no mundo dele, que até para se relacionar com o restante da sociedade era difícil para ele. Então é bem isso, assim, né? É como que uma espiral mesmo ascendente, assim, de, né? Você consegue ver todo o percurso, assim, de onde é que ele vai, e aí é bem desenhado, assim. Muito bem, eu acho que é uma boa explanação que você faz, contando, né, esse processo, que é um processo histórico, que é um processo que vem de todas essas questões
que ele vai tendo em relação à própria família, o próprio isolamento, né? Isso Uhum. vai continuar na vida adulta também, a dificuldade de se relacionar, de estar com os outros, das conversas, que isso já é um demonstrativo de que ele não consegue sustentar uma conversa sem que isso lhe afete, né? Uma questão de Sim. vida ou morte, uma conversa sobre alguma coisa, mostra então essa questão mais delicada desse gênio, mas psicologicamente a gente vai percebendo que ele vai se fragilizando, né? Sim. E você fala também aqui no texto, para a gente finalizar nossa conversa, que eu acho que é importante que a gente fale, um pouco, e é só sobre essa questão do imaginário, quer dizer, o Van Gogh é alguém que ele pinta, e muitas pinturas, né, são pinturas também dessa imaginação, no sentido de lembrança, ele retoma no quadro coisas da própria vida, coisas que ele observa, né, e que ele resolve pintar, retratos, mas também por exemplo, eu não conheço muito o Van Gogh, mas conheço um pouco. Um dos quadros mais famosos dele, que é Noite Estrelada, né? Em Uhum. que repete a infância, ao vilarejo, se eu não me engano, de onde ele vivia. Então ele tem essa coisa da memória, né? Sim. O que é essa questão do imaginário do Van Gogh para a gente relacionar com a teoria do Sartre? Assim, é como você disse, né? Ele, em alguns quadros, fica bastante presente, né? E a gente vê que na teoria também, quando a gente fala dessa questão de retorno ao imaginário, né? Até no texto da própria Lara Fouque, assim, ela fala que os delírios, né, tem muito a ver com aquele desejo, né? Assim, um projeto de ser, né? Assim, sempre está vinculado na realidade, nunca é algo assim tão absurdo. Se a gente for ver os delírios, né? Assim, se a gente adiantar um pouco assim a história, quando ele já estava internado, depois das grandes crises dele, quando ele estava delirando, ele fazia sempre referência à vida dele quando criança, né? Assim, como principalmente a questão religiosa, né? Como se alguém fosse punir, como se ele não fosse digno do amor, da confiança, né? Então, era sempre um retorno a essas questões, né? Então, a pintura ele usava, eu acho que muito para isso também, tanto para marcar e exemplificar projetos e planos que ele tinha, e desejos, né? Quando ele pinta, por exemplo, a Casa Amarela, né, que é um quadro que ele faz, quando ele está, isso já no interior da França, e ele vai lá e ele vê um casarão que para o resto das pessoas é um casarão bastante acabado, sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, mas por algum motivo para ele aquela casa chama a atenção, né? Assim, é uma casa amarela e aquela casa chama a atenção dele e ele pretende fazer dali quase que um oásis artístico, né? Ele pretende criar ali uma comunidade artística. Esse é o sonho e é o desejo dele, né? E aí ele começa a tentar chamar alguns artistas e então ele começa a se comunicar com o Paul Gauguin, que diz que vai lá para casa, né? Assim, então ele pinta essa casa, né? Quase que para marcar esse momento, né? Uma coisa meio solene. Então ele pinta quadros de girassóis, né? Muitas paisagens assim, porque ele gostava desde criança de estar em contato com a natureza, né? Então tudo conversa muito com a vida dele. Ele caminhava bastante, né? Então ele parava, pintava as paisagens, né? Então era bastante presente para ele. E outra obra dele, né? Para a gente exemplificar um pouco dessa relação que ele se voltava para o imaginário, assim, teve um período da vida dele em que ele resolveu se despojar de qualquer conforto e queria ser tratado e viver e trabalhar para os camponeses, né? Assim, os trabalhadores rurais ou os mineiros lá da Europa, principalmente ali na região da Holanda e da Bélgica, que ele transitava, né, entre essas duas áreas. Então ele pintava, por exemplo, as famílias, né, de trabalhadores lá que tem o quadro Os Comedores de Batata, né, que é exatamente essa figura, né, num chalé muito pequeno de uma família bastante
pobre, né, de trabalhadores do campo, né? Então ele acabava conversando com o imaginário dele também, né? E buscando muitas vezes conforto, principalmente na literatura, né? Ele era ávido, né, por ler e principalmente transcrever. Então ele transcrevia trechos e mais trechos da Bíblia, de alguns livros, né? Não só para ele, mas nas cartas também que ele escrevia, né? Assim, tinha esse diálogo. Por isso que também o título do capítulo, né? Assim, as lentes corretoras da arte, né? Porque ele dizia que tudo ficava mais bonito, a vida ficava mais bonita pelas lentes corretoras da arte, né? Então, ele usava a arte, o trabalho dele ou o trabalho de terceiros, né? Como mediador aí, né? Como uma forma de se viabilizar dentro daquilo que ele tinha, né, como projeto e como desejo, né, que era ser reconhecido, ser acolhido, né, ter uma família, né, fazer parte. Então, tinha sempre, sim, essa ancoragem bastante presente, né, na vida dele, do trabalho dele. Muito bem, eu estou aqui conversando com a Clarissa Garcia, psicóloga, que escreveu o capítulo As Lentes Corretoras da Arte, Imaginação e Complicação Psicológica na biografia de Vincent Van Gogh, que está fazendo parte desse podcast, falando um pouquinho sobre o capítulo que escreveu. Bom, para a gente encerrar, né, você fica à vontade para falar um pouquinho sobre você e o que você pretende fazer daqui para frente, né? Foi um capítulo interessante o livro. Você vem aí de uma formação acadêmica, mestrado. Quais são os teus caminhos daqui para frente? Só para a gente saber um pouquinho sobre você, Clarissa, para a gente encerrar nosso podcast. Assim, eu tô na clínica, né, aqui em Fortaleza, então vou continuar como psicoterapeuta. Temos alguns planos aqui, eu trabalho junto com o AUER, Centro de Gestalt Terapia, aqui em Fortaleza, e tem um planejamento aí de ter um grupo de estudo sobre Sartre, né, assim, para a gente dar continuidade sobre, né, continuar passeando por aí, assim, atraindo mais pessoas para o lado negro da força, talvez. E aí tem esse projeto, né, de começar principalmente com os textos mais palatáveis, mais acessíveis, e aí, quem sabe, nos futuros desdobramentos disso, assim, né? E aí, no mais, é isso. E aí, continuar, acho que nos estudos e tendo contato com Sartre, porque tem muita coisa bacana para estudar, né? Principalmente as biografias. Né? Tem algum plano aí de estudar algumas biografias que ele escreveu, né? Ler de fato. E aí, vamos ver o que é que vai dar aí. Muito bem. Então, conversei com a Clarissa Garcia, psicóloga clínica, que escreveu no livro Perspectiva Existencialista, Biografias, um capítulo junto com a Celina Lucas dos Santos, a Alexandra Mariano Coelho e eu, Ismael Ferreira. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, né? Espero que a gente consiga, em algum outro momento, retornar outros trabalhos que você tenha feito. Certo? Eu que agradeço pelo convite para fazer parte do livro, pela parceria, pela orientação, e aí vamos caminhando aí nessa seara do existencialismo que tem muita coisa boa para a gente ver ainda.